Já imaginou um homem ser tão rico que o próprio governo passa a ver isso como uma ameaça? No Brasil imperial, isso aconteceu. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o homem mais rico do país. Tão rico que sua fortuna pessoal rivalizava com o orçamento do Império Brasileiro inteiro, e isso não caiu bem. Porque Mauá não era apenas rico, ele era independente. E independência no Brasil imperial era perigoso. Quando você tem dinheiro suficiente para não precisar do governo, o governo começa a se perguntar: será que a gente ainda precisa dele? Hoje eu vou te contar como o homem que tentou modernizar o Brasil acabou isolado, sabotado e quebrado, não pelo mercado, mas pelo próprio sistema. E como essa história explica muito do Brasil de hoje, se você gosta de história com bastidor e poder, deixa o like agora e vem comigo nessa. Irineu Evangelista de Souza nasceu no Rio Grande do Sul em 1813. Família humilde, aos 9 anos já trabalhava. Ele cresceu no comércio, trabalhou como caixeiro, aprendeu contabilidade, fez contatos e começou a subir. Mas o ponto de virada foi quando ele viajou para a Inglaterra. Na Inglaterra, 1840. Revolução Industrial a todo vapor. Fábricas, ferrovias, bancos, mercado de capitais. E Mauá olhou para aquilo e pensou: por que o Brasil não pode ser assim? Ele voltou diferente. Mauá virou banqueiro industrial, dono de estaleiros, construtor de ferrovias, pioneiro da iluminação a gás no Rio de Janeiro, articulador internacional. Enquanto o Brasil ainda pensava como colônia, Mauá pensava como país industrial, um empresário moderno num país que ainda vivia do passado. Já dá para ver o conflito, né? Agora vamos falar do outro lado. Dom Pedro II, imperador culto e intelectual, falava várias línguas, correspondia-se com cientistas europeus, valorizava a educação, cultura, ciência. Mas Dom Pedro II tinha um problema com Mauá. Não era inveja simples, não era birra pessoal, era algo mais profundo, desconfiança ideológica. Para entender, você precisa lembrar: o Brasil imperial não era um país industrial, era agrário, latifúndio, café, açúcar, poder nas mãos de grandes fazendeiros, e Dom Pedro II confiava nessas elites tradicionais. Elas dependiam do império, elas eram controláveis. Mauá era diferente. Ele não dependia de terra, não dependia de título de nobreza, não dependia do favor imperial. Ele tinha dinheiro próprio, contatos internacionais, poder econômico autônomo. E para um imperador centralizador como Dom Pedro II, isso era um problema. Porque quando alguém tem poder demais fora do seu controle, você começa a perder o controle do jogo. Dom Pedro II não temia Mauá como homem. Temia Mauá como força. Não era inveja simples. Era medo de perder controle. Então a gente tem aqui um choque de visões de Brasil. De um lado, Mauá: industrialização capital privado, abertura econômica, modernização, conexão com mercados internacionais. Do outro, o Império: agricultura, controle estatal, elites tradicionais, estabilidade a qualquer custo, isolamento controlado. E olha, isso não é teoria conspiratória minha, não. É análise histórica consolidada. Mauá não se encaixava no projeto de país que Dom Pedro II e as elites agrárias queriam. Ele era moderno demais, autônomo demais, internacional demais, perigoso demais. O problema de Mauá não era ser rico, era ser rico sem pedir licença. E aí começa a sabotagem. Mas olha, não foi nada explícito, foi sutil, foi sistêmico. Primeiro, retirada de subsídios. Mauá tinha vários empreendimentos que dependiam de algum apoio estatal, como qualquer grande empresário da época. Ferrovias, estaleiros. Isso não funciona sem o Estado. E o governo começou a cortar apoio. Segundo, dificuldade de crédito. No século XIX, você não fazia um empréstimo no aplicativo do banco. Crédito era político. Você dependia de relações, de garantias do governo, e Mauá começou a ter as portas fechadas. Terceiro, concorrência estrangeira sem proteção. Empresas inglesas entravam no Brasil com apoio direto do Império. Mauá ficava sozinho. E quando Mauá enfrentou crises financeiras que todo empresário enfrenta, o governo simplesmente deixou ele se virar. Enquanto isso, fazendeiros endividados recebiam perdão de dívidas. Proteção? Crédito fácil. Mas Mauá, silêncio. No Brasil imperial, o mercado não era livre. Ele tinha dono. Quando o Estado vira as costas, até o homem mais rico cai. E Mauá caiu. Endividamento, perda de prestígio, isolamento político. Em 1878, ele declarou falência. O homem mais rico do Brasil. Quebrado. Mas aqui é importante você entender uma coisa.
Mauá não era incompetente. Ele construiu ferrovias, modernizou o país, criou empregos, inovou. Mauá não quebrou porque errou. Quebrou porque ficou sozinho, porque tentou jogar um jogo onde as regras mudavam contra ele. Imagine você tentando empreender num país onde o governo financia seus concorrentes, corta seu crédito, ignora seus pedidos de ajuda e ainda culpa você quando dá errado. Foi isso que aconteceu com Mauá. Agora vem a parte que dói. Porque a queda de Mauá não foi só sobre um homem. Foi sobre o país que o Brasil escolheu não ser. O Brasil atrasou décadas sua industrialização. Continuou dependente do modelo agrário. Continuou refém de elites que não inovavam. E, sabe, o pior? A gente continuou repetindo esse padrão. Desconfiar de quem inova, sabotar quem cresce rápido demais, proteger quem já está no poder. O Brasil não destruiu Mauá, destruiu a chance de ser outro país. História que dói porque se repete. Então, foi inveja? Foi sabotagem? Foi o quê? Foi tudo isso! E foi algo maior. Foi um choque de projetos de poder. Dom Pedro II e as elites imperiais não queriam um Brasil moderno, industrial, com poder econômico descentralizado. Queriam estabilidade, controle, hierarquia clara, e Mauá representava justamente o contrário disso. Não foi só inveja, foi medo, foi controle, foi a escolha consciente de que tipo de país o Brasil seria. Mauá mostrou que o Brasil podia ser moderno. O Império mostrou que ainda não estava pronto. E aí, depois dessa história toda, eu fico pensando, você acha que o Brasil ainda pune quem tenta inovar? Será que a gente já superou isso? Ou continua repetindo o mesmo erro? Deixa aí nos comentários o que você acha, eu vou ler todos. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem gosta de história de verdade. Porque tem muito mais vindo por aí. Valeu e até o próximo!